Boa tarde, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão passando todo esse tempo, tantos feriados, né? Graças a Deus. Vamos começar o nosso trabalho. Eu quero agradecer a participação de todos aqueles que estão acompanhando as nossas palestras, aqueles que estão comentando, aqueles que estão aderindo, aqueles que estão fazendo comentário no privado. Eu agradeço a Deus por poder estar sendo útil na vida de muitas pessoas. Mas quero deixar bem claro que a maior beneficiada sou eu mesma, por poder ajudar a cada um de nós, né? E depois de tantos feriados, e a gente começa a refletir que começamos aí um novo tempo, né? Um novo tempo. Por que um novo tempo? Um novo tempo que agora que nós vamos começar a viver o ano de 2022, colocando os nossos planos em pauta e com tranquilidade, com mais tranquilidade, mesmo que não seja na sua totalidade, mas nós podemos colocar eles assim em pauta para começarmos a desenvolver essa máquina chamada tempo, né? E onde a maioria das pessoas, durante todo esse tempo, a maioria das pessoas, elas já saíram do clima de terror. Aquele clima de terror, de pânico, de pesadelo, graças a Deus, aquele clima ele já passou, porque nós vivíamos uma situação sem sabermos qual seria a próxima vítima no dia seguinte, né? Nós dormíamos e aguardando um tempo melhor, mas ele se adiava toda vez, todo amanhecer, quando nos era mostrada a estatística de que aumentava o número de mortes. Mas graças a Deus, não vamos falar de coisas ruins, não, que tudo isso já passou. Mas tudo isso serviu com muita experiência para nossas vidas. Por quê? Porque foi quando alguns de nós começamos a avaliar ainda mais a importância do ser humano, né? Eu costumo dizer que o ser humano ele é tão importante que às vezes as pessoas não se dão conta o quanto o papel delas dentro desse universo, onde ela pode parecer ser uma pessoa invisível, mas ela não é invisível, muito pelo contrário. Ela é uma pessoa que ela faz parte do contexto, todos nós fazemos parte do contexto, e na nossa ausência muitas coisas são modificadas, né? Então, naquele período, quando nós andávamos pelas ruas, as ruas vazias, lojas fechadas, né? E todo mundo vivendo enclausurado dentro da sua própria casa, ninguém tinha alegria, sabe? Parecia um pesadelo que nunca ia passar, parecia uma coisa que não estava acontecendo. E com isso, desculpe, com isso nós fomos avaliando as nossas vidas, o contexto geral da situação, e podemos observar que até as coisas que nos incomodavam, né, como andar num dia de comércio, numa rua super engarrafada, aglomerada, e quando nós passávamos pelas ruas, elas desertas, as lojas fechavam, parecia um clima de guerra, e passamos a reparar que a rua engarrafada, ela estava fazendo falta. Hoje nós já podemos abraçar, que prazer a gente poder abraçar nossos amigos, as pessoas que a gente tem afeto, né? Abraçar, aquele abraço de acolhimento, aquele abraço de saudade, aquele abraço de estar junto, aquele abraço de gratidão por poder estar vivendo e fazendo parte da vida novamente um dos outros, né? Hoje nós já podemos abraçar nossos entes queridos, nós podemos visitar as praças, os parques, podemos visitar o sol, podemos visitar o mar, podemos dançar e etc, etc. Fazer tantas coisas boas que Deus criou para cada um de nós, né? É muito bom a gente novamente poder viver esse clima de resgate. Nós estamos vivendo um tempo de resgate de uma liberdade que nos foi tirada por um ser invisível e por leis e regras governamentais, né? E muitas sequelas foram deixadas, né? Isso aí é inevitável, a gente não tem nem como tocar muito nesse assunto, que é um assunto ainda muito sensível. Mas também muitas lições e formas de viver, elas nos foram acrescentadas, elas foram alteradas. Quer dizer, em todo caos, a gente vai ver que existe também uma parte que foi útil. Não vou dizer para você que é boa, eu vou dizer para você que foi útil. Hoje, a mentalidade mundial, ela mudou. Pode não ter mudado tanto quanto precisava mudar, mas hoje em dia ela mudou.
E nós podemos observar também que nós temos uma variedade de serviços, variedade de cursos, coisas que a gente pode resolver através da internet. Essa oportunidade de eu estar aqui podendo desenvolver o meu trabalho foi uma coisa que surgiu na pandemia, foi uma coisa que surgiu no último dia do ano, quando eu comecei a pensar naquele ano que estava indo embora, no ano que estava chegando, e eu lutava, e parece que eu estava dentro de mim querendo novamente, queria ter minha vida de volta, eu queria voltar à normalidade. É como se eu pudesse gritar ao mundo e dizer assim, eu quero a minha vida de volta. E esse trabalho ele começou no dia 31 de dezembro, hoje nós estamos aqui já vivendo o mês de maio, e graças a Deus que foi por causa daquele caos que nós vivemos, que hoje eu estou aqui, me encorajei em começar a fazer esse trabalho e outras coisas mais. Então, depois de um feriado tão longo, né, eu observei que as pessoas estavam soltando. Eu olhava as pessoas nas praias, eu olhava as pessoas, sabe, nas estradas viajando, eu olhava as pessoas fazendo o que elas queriam fazer nesse feriado, e eu observei que elas estavam assim, soltando um grito dentro do seu peito, elas estavam soltando um sorriso, elas estavam dando um abraço, mas eram expressões de liberdade, aquele prazer de viver, essas expressões de liberdade que estava trazendo o brilho da vida de muitas pessoas, outros talvez não, né? A gente não vai generalizar e nem falar na sua totalidade, mas muitas pessoas sentiram, como eu senti, novamente o resgate das nossas vidas, você poder ter a liberdade de se deslocar de um canto para o outro e sem ter que, sabe, ser abordado por policiais, por fiscais, tendo que apresentar documentos, aquela série de perturbações, aquelas coisas muito desconfortáveis que nós vivemos, né? E esse estado de pânico foi, graças a Deus, neutralizado. Esse estado de pânico, ele foi neutralizado. Você vê que é uma coisa tão sutil que ele foi indo, o índice foi diminuindo. Hoje a gente pode considerar que nem existe mais, né? Existe ainda os vírus, como sempre existiram, mas aquele estado de pânico, graças a Deus, ele passou e podemos novamente traçar nossos planos. Nós podemos traçar nossas metas, nós podemos focar nas nossas metas, nos nossos planos. Isso é o mais importante, que nós estamos vivos. Enquanto nós estamos vivos, nós temos que colocar a máquina da nossa vida para girar. Ela não pode parar de forma alguma, ela não pode ser neutralizada. O que tem que ser neutralizado são as coisas ruins, que não nos acrescentam nada, ou muito pelo contrário, elas nos paralisam. E os especialistas eles costumam dizer que o sorriso e um abraço, eles são considerados como remédio. Como remédio. Esse alto índice de pessoas com depressão que explodiu nesses 2 anos, né? Essas pessoas, elas, mais do que nunca, elas precisam receber um sorriso, elas precisam aprender a sorrir novamente, elas precisam aprender a se alegrar novamente e abraçar e ser abraçado. Você vê que tantas coisas a gente nunca parou para refletir, nós talvez nunca tenhamos parado para refletir num todo o quanto coisas tão simples, tão banais, tão óbvias, poderia se tornar o remédio para muitas almas que ainda se encontram em dissolação, né? Cada um teve uma reação diferente. O interessante é que se a gente for parar para analisar todo filme, né? Vamos chamar assim, todo filme, cada um teve uma reação diferente. Uns, eles reagiram de uma forma que eles queriam se esconder. Eles queriam se esconder para se proteger de todo o mal que estava assim à solta, estava às portas, né? Outros eles queriam fugir. Eles sentiam uma sensação que eles tinham que fugir, mas eles queriam fugir para onde? Para buscar a sua liberdade, porque estavam privando eles da sua liberdade de ação, da sua liberdade de sorrir, da sua liberdade de viver, estavam roubando um pedaço da sua vida, porque não é nada, mas nós ficamos aí em torno de 2 anos, vocês podem até fazer uma conta quando vocês foram calcular a idade de vocês podem reduzir 2 anos, foram 2 anos que acredito que ninguém tenha vivido assim, em plenitude, sabe? Em plenitude de equilíbrio. Então, esses 2 anos.
E cada um teve essa reação. Eu conheço pessoas, por exemplo, que elas saíam, sabe? Elas tinham que sair, elas arrumavam motivo para sair. Aí o que acontecia? Elas focavam na prevenção, mas elas não aceitavam ficar recuadas, porque era uma forma delas protegerem a sua própria mente. Então eles tinham que sair para que ninguém roubasse a sua liberdade, né? Então, passou. Como tudo na vida, graças a Deus passou, né? E isso é que eu quero dizer para vocês, passou. Assim como isso passou, outras situações vão vir. Espero que cada um de nós tenhamos assim aprendido no sentido de da gente ter uma reserva de proteção psicológica, né? Porque nós precisamos dos profissionais. Aliás, eu cheguei hoje e nem me apresentei, né? Porque eu já estou tão familiarizada com o meu público, mas eu vou me apresentar para quem ainda não me conhece. O meu nome é Carmen Gonçalves. Eu sou coach motivacional, então eu tenho como propósito de vida ajudar pessoas, estimular pessoas para que elas saiam do seu estado talvez assim mórbido, sem alegria e sem esperança. Cada um de nós temos um papel na face da terra, porque nós somos feitos por Deus para exercermos alguma função. Muito de nós não sabemos qual é a função, mas com o decorrer o tempo que a vida vai passando, a gente vai descobrindo. Então, eu descobri meu propósito de vida, que é motivar pessoas, né? Então, esse estado todo que passou na vida de muitos, ele trouxe grande aprendizado. Para quê? Para que a gente aprendesse a se prevenir de várias formas, né? De formas higiênicas, que a gente anda por aí em meio em locais tão contaminados e tudo mais, nós voltamos à nossa vida quase que normal. Esse quase que normal, embora ainda não esteja normal, mas é muito melhor do que estar enclausurado, vocês não concordam? Então, os pensamentos agora, eles estão livres, mesmo porque a TV nem a rádio estão focadas mais naquelas coisas horrorosas que eles gastavam tempo e dinheiro para poder infernizar a vida das pessoas que ficavam cada dia mais preocupadas. Então, essas coisas que aconteciam e que muitos perdiam a paz, eles agiam assim dessa forma. Eles desestabilizavam as pessoas, as informações, as notícias desestabilizavam. Desestabilizando o estado emocional da pessoa, automaticamente a imunidade ela vai baixando e ponto. Aí a imunidade baixa e você já viu, né? Tudo é possível acontecer a um ser humano com a imunidade baixa. Olha só, eu vou contar aqui, conta uma história sobre o domínio da mente. Uma história contada sobre o domínio da mente. Certo líder oriental, ele chegava junto com seus seguidores e ali ele ficava lá no estado dele de concentração, no estado zen e tal. Mas houve uma pessoa que chegou lá uma vez e falou que ele ia desestabilizar, que ele ia tirar a paz daquele líder, que ele ia fazer alguma coisa para que aquele líder não ficasse naquele estado de neutralidade emocional, que ele iria conseguir fazer aquilo, né? Porque ele não acreditava, ele achava que tudo aquilo era uma armação para induzir pessoas a não terem sua própria consciência. Então, ele foi e chegou perto do líder, o líder estava lá se concentrando da forma dele, da crença dele. Essa pessoa chegou e deu uns tapas, bateu no rosto dele. O líder foi, olhou para o seu rosto e não falou absolutamente nada. O agressor insistiu e falou assim: poxa, cara, eu te bati, você não vai reagir? O que você vai fazer? Você vai ficar com esse tapa na cara? Aí o líder falou assim: olha, você conseguiu tocar no meu exterior. Mas no centro das minhas emoções você não consegue alcançar. Você não vai conseguir alcançar. Então, gente, esse é um estado de espírito que nós temos que começar a treinar e desenvolver. Por quê? Porque nós estamos aí na vida e a vida é isso mesmo. É um dia com notícia boa, outro dia com notícia ruim. O que vai fazer a diferença entre um dia bom e um dia mau é a resistência do nosso equilíbrio. Nós vamos aqui tocando na nossa
nesse episódio, que todos nós que somos cristãos conhecemos, foi no dia da crucificação do Senhor Jesus. As próprias pessoas a quem ele abençoou, que ele curou, ele foi chicoteado, teve a coroa de espinho, olha, xingaram, cuspiram, sabe, os pregos. Ele não falou absolutamente nada. Ele não reagiu. Ele poderia falar alguma coisa para aquelas pessoas. Ele fez uma oração a Deus, mas para aquelas pessoas que estavam praticando aquela injustiça com ele, ele não falou nada. Por quê? Porque essa parte, esse centro das emoções dele, eu estou dando esse exemplo de Jesus Cristo, porque com Jesus Cristo é uma coisa mais espiritual. Mas como eu já falei em outras palestras, nós não somos só carne, nós somos corpo, alma e espírito. E é no nosso espírito que existe essa paz. Aí você pode dizer para mim assim, Carmen, mas eu tenho pavio curto, eu não consigo e não sei o que. Mas você tem essa paz, ela pode estar desativada. Você pode nem saber como ativá-la, mas essa paz de Deus que existe dentro do teu centro, onde ninguém pode tocar, é uma questão de desenvolvimento. Através das informações, para você saber quem você é, onde você está, de onde você veio, para onde você está indo. Sabe, o principal é você saber quem você é, saber que você tem domínio sobre as circunstâncias negativas, que a gente está aqui nesse mundo para viver. A gente está nesse mundo aqui para viver, para desenvolver e para ultrapassar todos eles, né? Então, essa paz ela é trabalhada porque foi um dom divino de Deus, tá? E essa palavra que nós temos para o dia de hoje, essa palestra que nós temos para o dia de hoje, e eu vou deixar para vocês uma reflexão. É a mesma reflexão que eu deixei no último vídeo. Eu desejo que para cada um de nós, tá? Eu desejo que se cumpra na vida de cada um de nós. Que a paz de Cristo, que seja todo entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Ok, pessoal? Não esqueçam disso. Porque essa paz de Cristo que ele já deixou registrado na Bíblia, por isso que é importante, independente da religião, você saber quem você é e os direitos que você tem dentro da palavra de Deus, que você vai ter a sua defesa. Então, essa paz, você sabendo que você a tem, você pode desenvolvê-la. É o que eu desejo para você de todo o meu coração e que você possa, assim, ter a capacidade de acreditar em você mesmo, e assim como esse tempo nebuloso, esse tempo tenebroso, ele passou, e hoje a gente pode sair pela manhã, por mais simples que seja o local que você more, mas nós podemos fazer uma visita ao sol, olhar para o sol e dizer, hoje eu tenho liberdade de olhar para o sol e tomar decisão, o que é que eu quero fazer no dia de hoje, para onde eu quero ir, no sentido de você poder se deslocar, tá? Porque mesmo que não tenha dinheiro, dá para ir a pé passeando para algum lugar, tá bom? Que vocês fiquem em paz e nós estamos aí agora, graças a Deus, firme e forte, todos recuperados, todos com bom ânimo. Se não tiver um bom ânimo, você acredite como um ator que você pode interpretar um personagem. Sabe por quê? Porque se você incorporar que você está doente, você vai ficar doente. Se você incorporar que você está deprimido, você vai ficar deprimido. Imagine que você seja um ator e que você tenha que interpretar um personagem que está tudo bem com você. E é assim a nossa vida. Nós temos que viver dessa forma, porque sabemos que tudo isso que nós estamos vendo são coisas passageiras. Existe um hino que ele diz assim, que o homem de Deus, ele chora também nos momentos difíceis, como qualquer outro alguém. Então, por mais forte que você seja, eu sei que há momentos que você também, você sente assim, um soco na boca do estômago, mas vai passar, como tudo na vida passa, inclusive nós, tá bom? Uma semana abençoada, um mês de maio super abençoado, com muita alegria, com muita recompensa por todo o transtorno que todos nós vivemos, tá bom? E até a próxima. Grande beijo, tchau. Não esqueça de compartilhar, curtir e se inscrever no canal, tá bom? Beijo, tchau.